Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Supernatural News. I will ask Congress to pass legislation ensuring that drug smugglers and human traffickers receive the death penalty. The drug cartels and their allies in the Biden administration have the blood of countless millions on their hands. Millions and millions of families and people are being destroyed. Vamos lá, pessoal, vamos chegando, vamos deixando o like, vamos compartilhar a live, principalmente compartilhar, né? Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho. Hoje tem bastante coisa. Hoje tem Bonoro. Hoje tem Donald Trump dizendo da caçada ao narcotráfico e países envolvidos. Hoje tem informação também, Carla Zambelli, né, e Zé Trovão, novidades vem aí, E é isso aí, pessoal, tem bastante coisa, bastante matéria, o bicho tá pegando pro barbudo, a casa, o cerco tá se fechando, a casa vai cair. É papuda? É presídio de Neverland, nos Estados Unidos? O que será que está por acontecer? O bicho tá pegando. O trem tá feio, né? Então vou contar com o like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho, né, pessoal? Comenta aí, isso ajuda também a alavancar o canal. É aquilo que eu falo, né? Vai surgindo, vai emanando grupos novos de patriotas, alguns que estão grandes, com bastante... o vizinho. Sempre assim. Quando eu vou fazer live é sempre o inferno atrapalhando. Então veja bem, o que acontece de tudo isso daí? Os canais grandes, a tendência ele está cerceando, mas tem que surgir canais novos. Senão o povo fica sem informação. Então vamos dar valor para esses canais pequenos. Hoje é pequeno, amanhã vai ser grandão e amanhã vai quebrar um galho. Amanhã vai salvar a vida de muita gente, vai alertar muitas pessoas. É por isso que é importante você dar valor nos canais pequenos, nos canais grandes. Tá compartilhando que esse é o trabalho de todos, é o trabalho do pessoal. Né? Pelo menos da minha parte não há rincha com ninguém, não há competição. Eu quero ver todos os canais de patriota cada vez mais forte. E eu tô sempre colaborando, sempre, né, deixando o like, sempre, né, me inscrevo nos canais quando aparece, eu compartilho, eu tô sempre colaborando com os patriotas, né? É muito diferente de muitos, tem patriotas aí que se diz patriota, mas se você pega um trechinho do vídeo do cara, o cara quer derrubar seu canal. Mas do outro lado há canais parceiros, né? Tem lá o Barba Ruiva, né, o canal do Barba. Tem o Clique Notícias do Ricardo, né? O Fala Que Eu Te Escuto do Ricardo. Tem vários grupos aí. Tem o BBR News do Barba, né? Tem o Vida Gringa também, que eu acompanho também, eu pego muita informação. Porque o que acontece? Se você fica nessa bolha de Brasil, você não vai ter informação. Você tem que estar pesquisando em sites de fora. Porque aqui do Brasil muita coisa você não fica sabendo. Mas você fica sabendo de fora, dos sites de fora. Então você tem que estar acompanhando esses canais, do pessoal que está nos Estados Unidos também, ou em outros países, que eles têm mais informação. O que não chega para nós aqui, a gente tem que buscar fora. Senão a gente fica na bolha da informação. Na bolha do Brasil não chega nada. A bolha tampa, né? A bolha, ela tem um ritmo, a bolha. Então temos que sair da bolha, beleza? Olha lá, Donald Trump está dizendo que vai fazer a caçada
aos cartéis de droga, aos grupos que patrocinam, os grupos que recebem dinheiro, grupos políticos que recebem dinheiro do narcotráfico. O Trump diz que vai fazer a limpa no mundo todo, né? Que os dias estão contados. Ele diz sobre o que a droga está fazendo com a juventude dos Estados Unidos. E é a guerra contra esses países, né? Que fazem a droga sintética, que plantam a droga, outros que fazem a droga sintética, outros que traficam. Os países que servem só, né? Porque é confeccionada a droga num país, mas ele passa pelo outro, né? Então todos esses estão envolvidos, é mapeado. Então a guerra contra o narcotráfico vai ser grande, segundo o Trump, né? E é isso aí, o bicho tá pegando. I will ask Congress to pass legislation ensuring that drug smugglers and human traffickers receive the death penalty. The drug cartels and their allies in the Biden administration have the blood of countless millions on their hands. Millions and millions of families and people are being destroyed. So one drug dealer over the course of his life or her life will kill 500 Americans. And I'm calling immediately for the death penalty for drug dealers and human traffickers, which will, upon its passage, reduce drug distribution and reduce crime in our nation by more than 75% on one day. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get, tar. It's like tar. É, pessoal, o Planalto todo está apreensivo com as declarações de Hugo Cabral. Mas todos estão apreensivos. O da esquerda está apreensivo no pânico. E o da direita está apreensivo que ocorra logo. Está apreensivo, com expectativas, até com ansiedade. O bicho está pegando, meu irmão. Porque gritou Deus, Pátria, Família e Liberdade, sou contra o aborto, sou contra a ideologia de gênero, sou a favor da minha fé, eu sou um crente, eu creio na Bíblia. Agora a Bíblia está sob ataque, a nossa fé, os nossos valores estão sob ataque. Quer dizer, o que tem na Bíblia agora está criminalizado. Se você lê o que está na Bíblia, você responde. Eu estou respondendo processo por isso. Zé, eu estou respondendo processo de racismo. Eu sou negro, sou filho de negra, minhas filhas são negras, sou filho sou pai de filha negra adotiva, sou pai de filho Down adotivo. Você vê onde nós chegamos. Veja o que está acontecendo aí com o André Valadão. Veja o pastor Anderson está respondendo porque leu um texto da Bíblia do Velho Testamento, mas eles não têm coragem de processar um muçulmano por causa dos textos do Alcorão. Nós cristãos nos mostramos muito frágeis. Exatamente. Diante das nossas crenças. Exatamente. Eu vou ler na tribuna do Senado, na próxima semana, alguns textos importantíssimos do Alcorão. Eu quero ser aparteado por esses senadores ideológicos. Eu quero que eles digam que vai ao Ministério Público processar a mesquita, processar o profeta Maomé. Eu quero ver. Eles querem nos destruir, né, Trovão? E para nos destruir, eles têm que nos dividir. Dividir para conquistar. Então, tem uma série de coisas que eles vão tentar fazer. Eles vão tentar tirar nossa credibilidade, eles vão tentar fazer com que, eventualmente, você não acredite mais em mim, que eu não acredite mais em você. E acho que a gente tem feito uma coisa legal, e você tem sido um grande atuante nisso, uma grande pessoa que atua nisso, que é não desistir da união, porque uma coisa que a esquerda tem
que acho que a única coisa que a gente pode louvar deles é a união deles. Eles brigam a portas fechadas e quando pode estar um matando o outro pode ter sido estuprador, eles vão e defendem. Roubou não sei quem defende. Eles se defendem até quando está tudo errado. Exato. E a gente, às vezes, está certo e a gente não se defende. Então, eu acho que você vê nessa nova geração e gente, vocês não sabem tanto que ele é grande, mas pode significar. Talvez uma manifestação tenha que começar aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo a gente tem um governador de direita, aqui em São Paulo a Polícia Militar está do nosso lado, aqui em São Paulo vai ser sempre uma manifestação pacífica, porque como a polícia é muito grande, os infiltrados não conseguem, eles são presos rapidamente, porque a inteligência da polícia fica na Paulista inteira. Então, talvez, para a gente voltar a ter manifestação, a gente tenha que pensar numa coisa menor, e ir aos poucos, para as pessoas irem tomando coragem, porque muita gente está com medo também de ir para a rua. Não, exatamente. Né? Tem pessoas hoje que falam para mim assim, pô, quando nós vamos, não sei o que, eu digo, cara, pera lá, nós estamos vivendo um momento completamente excecional. Se a gente for às ruas desorganizado, nós seremos todos achincalhados, presos, nós vamos passar para o pior momento. Eu acho que o Brasil vai chegar ao momento em que as pessoas realmente terão que tomar as ruas novamente e manifestar o seu direito de liberdade, buscar por essa liberdade que está se acabando. Mas tem que ser algo muito bem planejado para que não haja, de maneira nenhuma, uma ação pesada em cima dos brasileiros. Por exemplo, as pessoas colocam às vezes nas minhas redes sociais, quantos caminhoneiros vão parar? Quantos caminhoneiros? Gente, pera lá. Não é assim, o caminhoneiro não pode parar o caminhão e tomar multas de 100 mil reais, como aconteceu. Em 2015 teve a Dilma proibiu os caminhoneiros de pararem, começaram a tomar multa, não só multa, hein, Zé? Você vai lembrar que tomaram o caminhão de muita gente, tomaram a carteira de motorista de muitos dos caminhoneiros. Bloquearam contas, assim, acabaram com a vida de vários caminhoneiros. O que a gente fez na época? Na época, nas ruas, a gente fez uma manifestação que deu muito resultado, que foi uma manifestação que a gente parava os caminhoneiros. Nós, pessoas, íamos lá e parávamos os caminhoneiros e dizia assim, ó, você não vai conseguir passar, se você está transportando, naquela época era querosene, enfim, né, era para transporte de avião. A gente fez isso ali perto de Brasília. Então a gente bloqueou todo o transporte de querosene, não sei se é querosene, mas se for do avião de combustível. Isso, é querosene, né? De combustível de avião. A gente parou 350 caminhões de combustível de avião. A gente parou o aeroporto de Brasília numa quinta-feira em que todos os políticos iam embora. Exato. Só que não era culpa dos caminhoneiros, porque a gente estava parando. Exato. O que aconteceu? Chegou a polícia e queria prender a gente. Entendeu? Então... Obrigado, Santa Catarina, valeu! Valeu, pessoal, parabéns!
Olha essa reportagem. Olha essa reportagem agora. De inteligência da Venezuela pode estar em breve diante da justiça americana, enfrentando acusações de conspirar para levar drogas para os Estados Unidos. Hoje você verá uma entrevista exclusiva na qual Evan Ellis, que integrou o Departamento de Estado americano como especialista em América Latina, explica desdobramentos do caso. Você tem acompanhado neste canal a prisão e as denúncias de Hugo El Pollo Carvajal. Ele foi um general no alto escalão do exército venezuelano e liderou a inteligência do regime socialista nos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. El Pollo foi preso na Espanha no mês passado. Agora deve ser extraditado para os Estados Unidos. E não seriam poucos os motivos para Carvajal estar diante da justiça. Ele foi acusado pelo governo americano de conspirar para, citando-os, inundar os Estados Unidos com cocaína. O ex-oficial fez duras acusações à justiça espanhola no último mês, afirmando laços entre governos da América Latina e da Europa e o narcotráfico. O que a prisão e as denúncias de El Pollo significam para o nosso continente? Ele falou já de atividades criminosas da família Kirchner e do ex-presidente Lula, entre outros. Poderia haver para estes também implicações criminais e eleitorais? Para entender o caso, Marco Schottges, NTD, contatou Robert Evan Ellis. Ele é professor e pesquisador no US Army War College, instituição acadêmica do exército americano, e serviu ao governo do país durante a gestão Trump, como um especialista em América Latina e narcotráfico na pasta das relações exteriores. Isso enquanto indiciamentos contra Carvajal e outros se desdobravam. Dr. Ellis, muito obrigado por conversar novamente com a edição brasileira do jornal da NTD. Em setembro vimos a prisão e depois, ao longo de outubro, as denúncias de Hugo Carvajal, na Espanha. Como podemos entender o caso desse ex-oficial venezuelano? Pode explicar um pouco melhor ao nosso público, por favor, qual o contexto do incidente? No final das contas, as acusações contra Carvajal e sua extradição são realmente parte de toda uma série de investigações e acusações contra uma gama de figuras que estiveram envolvidas com os governos tanto de Hugo Chávez quanto de Maduro no desvio de talvez até centenas de bilhões de dólares de dinheiro dos cofres venezuelanos e do povo venezuelano. É sempre difícil saber o que houve com esse dinheiro e certamente no desvio de dinheiro há situações com o narcotráfico e outros tipos de crime, com a colaboração ou participação do Estado, seja com ouro ilegal ou a extorsão de remessas que vão para a Venezuela e outras coisas. E então a verdadeira questão aqui é não só tentar trazer o próprio Carvajal à justiça, mas pouco a pouco trazer algumas das pessoas que foram membros-chave desses tipos de crime, seja lavagem de dinheiro, seja tráfico de drogas, seja outras coisas. Parte é trazê-los à justiça, mas parte é usar essa informação para entender para onde o dinheiro do povo venezuelano foi, e também de quem está acima no escalão, qual sua cumplicidade. E nessa medida, isso é consistente com o que foi visto recentemente com Alex Saab e outros. E é interessante ver com o Carvajal, claro, a extradição foi atrasada devido a uma tecnicidade pela corte espanhola há alguns dias, mas no final das contas ele está vindo para os Estados Unidos e vai ter vontade de falar não só do que ele fez, mas do que ele sabe sobre outros. Então é realmente parte de um processo mais amplo através do qual Maduro e outros, Diosdado Cabello, etc., descobrem que o sistema internacional de justiça não lhes deixará escapar da responsabilidade em última instância pelas coisas que fizeram nos últimos anos. Dr. Ellis, para além das implicações no caso Carvajal para Estados Unidos e Venezuela, e envolvendo o narcotráfico entre os dois países, Carvajal citou também muitos indivíduos e grupos na América Latina. O ex-presidente Lula no Brasil, a família Kirchner na Argentina, alguns têm citado FARC, ELN, guerrilhas colombianas como envolvidas no caso. Que implicações pode haver criminalmente para esses indivíduos e grupos? Com as eleições vindo em 2022 em vários países do continente, isso pode ter implicações eleitorais, seguindo adiante?
Bem, essa é uma questão interessante. Durante o regime do Hugo Chávez e durante o regime do Nicolás Maduro, havia o uso de dinheiro, tanto o dinheiro do crime, quanto o dinheiro desviado do Estado, para promover uma série de causas diferentes. Como vimos, isso inclui até um dos primeiros escândalos da maleta, com o envio de dinheiro para, salvo engano, Néstor Kirchner. A questão de como o dinheiro venezuelano foi usado, não só para financiar sigilosamente grupos esquerdistas, mas também grupos fora da lei, como as Farc. Me lembra um pouco do escândalo da Odebrecht no Brasil, da Lava Jato, à medida que, de um lado, trazer os perpetradores à justiça é uma coisa, e então os perpetradores revelam informação particular. Não está claro para mim quantas das coisas que Carvajal diz ter feito são porque ele as fez mesmo, ou porque ele está tentando evitar sua extradição da Espanha, denunciando algumas pessoas. Mas se as coisas que ele diz são verdade, há indícios de que estejam envolvidos Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru, mas também outras pessoas para quem há implicações políticas presentes. Por exemplo, Gustavo Petro, que deve ser candidato na Colômbia, entre outros. Claro, o partido Podemos na Espanha. Então, a dúvida é, número 1, se haverá evidência concreta para vermos ação judicial nisso. Você vai lembrar da Lava Jato que alguns estados na região fizeram acusações contra infratores nas alçadas corretas, outros não, e as acusações foram arquivadas. Mas, mesmo que não haja acusações criminais seguindo adiante para alguns desses líderes, devido à sua posição ou às instituições à sua volta, é quase certo que haverá consequências políticas. E então, por exemplo, com Gustavo Petro, o que isso significa em sua trajetória política nas eleições de maio de 2022 na Colômbia? Ou no caso do Manuel Zelaya, no que isso implica a esposa dele, a Xiomara Castro, e a perspectiva de que ela e o Movimento Livre ascendam ao poder em Honduras nas eleições iminentes? Então, se não houver justiça no sentido criminal, deve haver algum impacto no sentido político. Bem, acredito que seja um consenso que, a esse ponto, o regime na Venezuela se tornou insustentável, tanto de uma perspectiva social, para a população local, quanto para o hemisfério, em um sentido de segurança, com seus vínculos à Rússia, Irã e China. Que implicações acredita que o caso Carvajal possa ter para o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, seguindo adiante? É interessante. A situação na Venezuela, claro, já é insustentável há algum tempo. E realmente tem sido a renda criminosa da mineração de ouro e do narcotráfico e da extorsão alfandegária, mais do que o petróleo, que tem ajudado a manter o regime vivo. Mas, infelizmente, de certa forma, esse, assim como o caso de Alex Saab, também levará Maduro e Cabello e outros no regime a redobrar os esforços para não perder o poder. Eles e alguns dos líderes militares de elite sabem do dinheiro que desviaram, sabem das coisas que fizeram, então isso indica mais ainda que já há informação judicial o suficiente para estar ao ponto que, tratando-se do regime, perder o poder envolve o risco de sua liberdade. É importante também distinguir o caso de Alex Saab deste caso. É interessante porque no caso de Carvajal, ele na verdade tentou romper estrategicamente com o regime em 2019, na esperança de vir a desertar para a oposição e de que, apoiando o Guaidó, ele salvasse a própria pele. Então, de muitas formas, por certa perspectiva, tanto a Espanha quanto os Estados Unidos não acompanharam sua troca de lado com qualquer tipo de perdão. Então, ele está lidando com as consequências agora de ser rechaçado tanto pelo regime de Maduro, ao que ele se opôs, quanto pelas autoridades ocidentais. Mas tanto no caso do Carvajal quanto do Saab, está claro que a informação que eles oferecem, eu acho que irá, bem, provavelmente não mudará a política da Venezuela, mas no caso disso ocorrer, desses líderes perderem o poder, isso vai sustentar um caso concreto contra eles, e também, esperançosamente, a recuperação de algum do dinheiro desviado, esteja na Europa ou nos Estados Unidos ou em outros lugares. Dr. Eres, foi um prazer conversar novamente com o senhor. Obrigado por... É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Uma ótima semana para vocês.